Boa tarde, graça e paz, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o conhecimento do Cordeiro resplandeça sobre a sua vida, você que está me escutando nesse momento, ouvindo esse vídeo. Nesse momento está gravando em português. E uma meditação que eu tive hoje na palavra do Senhor, no 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo. Na verdade eu li todo o capítulo 32, muito bom. E vamos falar acerca de um homem chamado Ezequiel, o rei Ezequias. Crônica, segunda de Crônicas, fala somente dos reis de Judá, né? Explicando a genealogia do cordeiro que ia vir, mais que tudo explicando os reinados dos reis de Judá. E aí nós podemos tirar várias lições, né? Acerca do ministério, acerca da pessoa em si, porque você vê na vida desses reis, como eles governavam, como eles agiam, né? Você pode trazer comparações e ensinança preciosa através da manifestação da graça de Deus, do poder do Espírito Santo em você, para entendermos e podermos dar uma clareza sobre como devemos agir segundo a vontade de Deus e podemos, através dessas palavras também, conhecer muito mais de Deus. Amém? Então vamos orar. Eu sou o Antônio, né, esposo da Nira, pai do Boaz. Estou aqui em Arequipa e quero trazer uma meditação para que possa edificar a sua vida, ajudar, né, que isso possa ser útil para você. Então que você possa reter o que é para você e o que você não reter, né, que talvez, né, que Deus lhe dê sabedoria para que possa crescer na graça dele. Amém? Oramos. Pai, muito obrigado por esse momento, por estarmos aqui reunidos fazendo mais esse vídeo. Clamamos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e unção em cada pessoa que possa estar escutando esse vídeo, o Senhor possa trazer a clareza e o entendimento do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, oro por cada pessoa que está ouvindo, Senhor. Te peço que a tua presença venha sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu vou me atentar apenas um versículo, mas como eu disse, eu li todo o capítulo, tá? Eu incentivo você a meditar na Bíblia de maneira sistemática, começando de Gênesis até Malaquias, de Mateus, Apocalipse, não aleatoriamente, de maneira sem nenhuma lógica, sem nenhum cronograma, sem nenhum desejo, somente abrindo naquilo que você pensa que lhe agrada, mas é muito bom conhecer a história como um todo para que você possa aprender a grandeza e a soberania desse Deus e entender o quanto Ele quer ministrar, nos levar a viver uma vida de prudência. Amém? A palavra do versículo, eu vou ler no versículo 31 do capítulo de 32 de Crônicas. Se você tem uma Bíblia em casa, você possa abrir na sua Bíblia. Diz assim: mas quando os governantes da Babilônia enviaram a delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para provar e para saber o que havia em seu coração. Amém? Deus, dê-nos sabedoria. Tua palavra é suficiente para mudar nossas vidas. Toca-nos, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Bem, o rei Ezequias foi um rei de Judá, né, do reinado de Judá. E esse rei de Judá, ele era um rei que, de certa maneira, ele buscou muito a Deus. Ele realmente buscou a Deus, buscou conhecer a Deus. Era um homem que cumpria princípios, fez várias reformas dentro do eclesiástico de Israel, do levita, retrouxe novamente. Ele fez coisas poderosas, né, ali em termos de avivamento. Ele também teve guerreando contra os reis, ganhou. Então ele foi um rei que realmente viveu muitas coisas poderosas. Mas um dia ele se encontrou enfermo. Ele se encontrou enfermo. E quando ele estava enfermo, ele estava uma doença. O profeta Isaías foi até a sua casa e disse: ó rei, arruma a tua casa, que essa doença vai levar para a morte. Se você quiser ler, entender melhor essa profecia, né, ela vai estar, na verdade, em Segunda de Reis, né? Então aqui está, né, vai estar em Segunda de Reis, capítulo 20, todo o capítulo também, né? O que acontece? Então Isaías foi até ele e disse: ó rei, assim diz o Senhor, põe em ordem sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Então ele teve uma palavra de Deus, uma sentença, diz: você vai morrer, você não vai se recuperar, põe a tua casa em ordem. Eu não sei o que estava sem ordem, mas ele não põe a sua casa em ordem.
Então o que aconteceu? O rei se humilhou, começou a chorar, a clamar a Deus. A Bíblia fala assim: Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Lembra, Senhor, como tenho servido com fidelidade, devoção sincera, tenho feito com o teu o que tu aprovas. Aqui chorou amargamente. Então ele chorou, ele clamou pela vida. E diz a palavra que o profeta, antes de sair isso, Deus deu outra palavra ao profeta, disse: vai lá e diz para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para a vida dele, para viver mais 15 anos. Então Ezequias, ele recebeu esse milagre. Então ele foi lá, o profeta ainda mandou dar um sinal, se a sombra dele descesse 10 graus, ou a sombra dele regressasse 10 graus. Então teve o sinal que ele queria. Ele falou: ó, avançar é fácil, o sol sempre vai avançando, mas eu quero ver regressar 10 graus. 10 degraus, e regressou 10 degraus, e ainda mais, além disso, ele teve um curativo com folha de fígado, um curativo, e ele foi curado, o rei. Então ele foi curado e teve como se fosse 15 anos acrescentados à sua vida. E o que aconteceu com esse rei? A Bíblia fala que depois que ele se tornou um homem grande, conhecido, mas a vontade de Deus era que ele colocasse em ordem a sua vida, a sua casa. A vontade de Deus era que ele colocasse os filhos dele num caminho do Senhor, que ele pudesse direcionar o povo dele, a família dele, num caminho do Senhor, que ele pôsse em ordem a sua casa. Em que sentido? Né? Põe em transparência toda a sua vida, põe nas mãos do Senhor toda a sua vida, resolver todo atrito, todo conflito que tem dentro de sua casa, na sua família, para que ele pudesse ter uma geração futura sadia, curada, uma geração que pudesse chegar mais adiante do que ele, uma geração que fosse muito mais inteira, muito mais intensa para Deus do que ele mesmo. E o que aconteceu com Ezequias? No versículo 24 do capítulo 32 de Crônicas fala: naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu, ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando um sinal miraculoso, mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade que foi tratado. Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se e reconheceu o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante o seu reinado. Então o que aconteceu? Ele se orgulhou-se. Ele disse: eu sou curado, eu sou isso. Ele começou a ver o orgulho para si. Em vez de ele se humilhar mais ainda, ele se orgulhou-se. Isso acontece um dia de hoje. Muitas pessoas são curadas, muitas pessoas recebem sinais, maravilhas, e elas simplesmente vivem sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas a pessoa tem a consciência que aquilo lá foi obra do Todo-Poderoso. Mas o que levou Ezequias? Então, o rei da Babilônia, que era um rei distante, ele mandou uma delegação para saudar, para dizer, olha, vai lá, os governantes enviam uma delegação para perguntar acerca do milagre. Que milagre foi esse? Porque ficou famoso o milagre dele. E ele mostrou tudo o que ele tinha no seu reinado. Ele mostrou tudo. Quando o profeta chegou para ele: e o que esse pessoal vieram fazer aqui? Tu mostrou o que para ele? Mostrei tudo para ele. E o profeta falou para ele assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor, um dia tudo o que eu encontrar em sua palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos para o palácio do rei da Babilônia. Então o profeta trouxe uma sentença: oi, como é que tu mostra tudo que tu tinha para ele? Como é que tu mostra tudo que tu tinha para o rei, um homem ímpio, um governante desconhecido? Como tu mostra tudo? Era para tu mostrar tudo, era para Deus. Era para tu colocar tudo na transparência para o Senhor. Era para tu mostrar todas as tuas mazelas interiores e tudo que você tinha diante do soberano, para que ele te curasse não somente o físico, mas tivesse uma cura plena, uma cura na alma, uma cura a qual ele seria completamente cheio dessa graça, que ia levar que seus filhos fossem muito mais inteiros, muito mais intenso na presença de Deus. Mas ele que boa essa palavra. Que Ezequias entendeu que a ira de Deus não ia cair sobre ele, mas sim sobre os seus filhos, sobre as suas futuras gerações. Então o que pensa aqui? Ele não pensou nas futuras gerações. Ele não pensou no que ia acontecer com seus filhos. Ele não pensou o que ia passar com aqueles homens que ia
aquele rei ia dominar completamente Jerusalém, ele não se humilhou para isso. Ele falou, boa essa palavra. Quando foi para se humilhar, para salvar a sua vida, porque ele estava enfermo, ele clamou e se humilhou para Deus. Mas quando foi se humilhar para que ele pudesse salvar uma geração, salvar um futuro, trazer um legado para a sua vida, ele disse, não, boa essa palavra, porque sobre mim vai ter paz, eu vou morrer em paz ainda. Então aqui Deus fala assim muito claro com o versículo que eu li. Então Deus deixou para provar, para saber o que havia em seu coração. Então quer dizer, Antônio, que Deus não sabe o que é no nosso coração? Sabe sim. Deus sabe até os pensamentos que nós nem pensamos ainda, até as palavras que nem saem da nossa boca. Ele sabe toda coisa, Ele é poderoso, Ele é soberano. Entenda a grandeza do Deus que nós servimos. Sabe? Então por que Deus fala assim, Antônio? É porque Deus fala, Deus queria provar, não para Ele, queria provar para você mesmo, para nós mesmos, para mim mesmo, que realmente é no nosso coração. Assim como Ezequias. Sabe, muitas vezes nós nos surpreendemos a nós mesmos. Eu te digo, as coisas boas, o momento bom da vida, muitas vezes não provam o que realmente está em nosso coração. O que prova o que realmente está no nosso coração, no momento de dificuldade, no momento de tempestade e tribulação, é onde realmente nós encontramos o que realmente está em nosso coração. Quem realmente governa o nosso coração. O que eu estou falando? Estou querendo dizer que muitas vezes na circunstância qual nós estamos vivendo hoje, é onde Deus está provando para nós mesmos em quem realmente está a nossa confiança. Se é na economia de um país, ou se é numa coisa ou em outra, ou sei lá no que for. Onde está a nossa verdadeira confiança? O que há em nosso coração verdadeiramente? Porque às vezes Deus prova um momento desse que você talvez não pode estar congregando, não está podendo ir a uma igreja, não está podendo ir em um culto. O que realmente está no seu coração? Quem está reinando sobre a sua vida? Que realmente vai sair do seu coração nesse momento de tribulação? Vai sair confiança, fé? Ou vai sair gratidão e dizer, o que importa? O que essas coisas aí? Tá tudo acabado mesmo. Não tô nem mais buscando a Deus, não tô mais nem conseguindo nem orar. Esse negócio de igreja aí também, sabe o que? Eu não sei não, cara, mas esse negócio aí tá tudo meio... Não, irmão. Não. Deus está querendo fazer você crescer em maturidade. Deus está querendo fazer você realmente se humilhar a tal ponto que você venha clamar não somente por sua vida, mas clamar pela vida do teu próximo, por o futuro das nossas gerações. O que vai acontecer daqui com nossos filhos. O legado que nós vamos deixar para a nossa geração. Sabe? É triste ver que o rei, né, teve um filho, o filho que sucedeu Ezequias foi Manassés, um homem terrível, que fez coisas terríveis. Né? Se você pode ler o capítulo 33, você vai ver. Né? No final da sua vida ele se humilhou, mas já no final, no último dia, já preso aí, cativo, dentro de uma prisão, de uma cela de prisão, foi onde ele se humilhou plenamente ao Senhor. E seu filho Josias foi um homem que, na verdade, o seu filho Amon, né, Amon, que foi o seu sucessor, e seu neto Josias foi um homem que trouxe um avivamento tremendo. Então sabe o que eu quero dizer para você? Deus é um Deus de gerações. Deus, assim como está, essa mensagem foi para mim. Sabe o que está no meu coração? O que está no seu coração? Deixou para provar e para saber o que havia em seu coração. Muitas circunstâncias em nossas vidas, não, Deus permite que aconteça para provar realmente o que há no nosso coração. Quando nós falar coração, não é esse órgão do corpo que bate aí. Quando nós falar coração, é o centro nosso, o que nós somos. Todo o nosso coração, o centro, o âmago, o que nós somos. Então, o que há no nosso coração? Onde está a nossa verdadeira confiança? Onde está realmente, onde está a nossa casa? Você lembra daquela passagem lá? Diz assim, que o homem, né, prudente construiu sua casa sobre a rocha. Demorou, é difícil. Aqui em Arequipa eu fui num lugar, em Hamte, o qual literalmente as casas são
construída na rocha. A parede da casa que a gente foi era um pedaço da rocha que foi cortado onde encaixou a parede. Mas a Bíblia também fala que essas pessoas são as que escutam a palavra de Deus e põem em prática. São as pessoas que escutam e praticam. Escutam e praticam. E também tem as pessoas que construíram sobre areia, são pessoas que constroem rapidamente, são pessoas que é fácil levantar uma casa sobre areia. Aí eu costumo dizer assim, né, que até não precisa nem comprar areia, compra só cimento, porque a areia tem bastante na praia, né. Então o que acontece? Você constrói rápido, mas o que acontece? A primeira tempestade, vento, tribulação, circunstâncias, né, mal da vida, o dia mal que vem lá em ruínas aquela casa. Porque ele escutou, mas não a praticou. Escutou, mas não fez caso. Escutou, mas o que estava no seu coração era confiança em si mesmo, o quanto ele podia fazer, o quanto ele era capaz, estar na força dos seus braços. Então muitas vezes essa circunstância na vida vem sobre as nossas vidas. Vem para que provar o que está realmente no nosso coração. Nós nesse tempo temos que crescer em fé. Crescer em conhecimento de Deus, temos que conhecer na palavra de Deus, temos que nos esforçar mais ainda para conhecê-lo, assim como está em Oséias capítulo 6, se esforce para conhecer a Deus nesse momento, e eu não estou falando, meu irmão, de você saber o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, e você fica assim, instigando, buscando saber, em vez de você buscar saber o que Deus está fazendo, procura saber quem Ele é na sua vida, na minha vida. Procura saber o quanto Ele é poderoso, magnífico, soberano. Estude sobre Deus. Leia a Bíblia sabendo as coisas sobre Deus. O que Deus está falando aqui acerca dele é que Ele sonda mente e coração. Ele é aquele que está sob o controle de todas as coisas. Ele é aquele que diz para Ezequias, põe em ordem tua casa. Põe em ordem tua casa. E é tempo de pôr em ordem nossas casas. É tempo de pôr em ordem nossas vidas. Mas não só pensando em nós mesmos. Não só pensando o que vai acontecer com a minha família, mas pensando o que vai acontecer com a geração futura. E quando vir alguém mostrar, não mostre para Deus. O rei pensou, esse rei da Babilônia, eu vou mostrar tudo que eu tenho para ele. Vou mostrar tudo que eu tenho para ele. Não, irmão. Nós temos que mostrar tudo que nós temos para Deus. Que Deus não é tudo que nós necessitamos, entenda isso. Deus não é tudo que nós necessitamos, é tudo que nós temos. É tudo que nós temos. O Senhor Jesus, a fonte da vida, o nosso auxílio, o nosso socorro presente, nosso resgatador, nosso redentor, a rocha da nossa salvação, o auxílio, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que pensamos, aquele que pode mudar uma circunstância com uma palavra, aquele que pode mudar uma nação com uma palavra, aquele que muda vida, aquele que sara corações, aquele que realmente põe o cativo em liberdade, aquele que sara o enfermo, aquele que cura o coração das pessoas, aquele que leva os corações dos pais se voltar para os filhos, e o coração dos filhos se converteu ao coração dos pais. Ele é o Todo-Poderoso, ele trouxe o ministério da reconciliação, ele nos leva a nos reconciliar com Deus, ele nos leva a ter novamente intimidade com Deus, ele nos leva a entrar no Santo do Santo, ele nos leva uma vida de sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes de Deus, nação santa, povo exclusivo de Deus, povo exclusivo de Deus. Você pertence a um Deus, você não é de você mesmo, eu não pertenço a mim mesmo, eu sou do Senhor, eu sou propriedade dele, ele me comprou por um alto preço, ele deu sua vida por resgate a minha, eu não pertenço a mim, eu sou dele, você é dele. Ele é o rei que tem que governar a sua vida. Não esconda nada para ele. O sentimento que esteja em sua mente, fale para ele. Eu vou olhando essa situação e muitas vezes você pode me surpreender com o que está no meu coração. Quando eu, nessa manhã, eu estava meditando e pensando com uma circunstância como essa. Quantas vezes nós ficamos assim,
algum momento assim a gente fica angustiado, assim, pensando o que vai fazer, o que da vida. Meu Deus, que negócio esquisito, nós nunca vivemos isso, né? Como eu estava falando com o pastor, ninguém nunca viveu isso, né? Rapaz. Mas aí você, oi, não, meus olhos não é para isso. Meus olhos é naquele que é é o dono da minha vida, o Todo-Poderoso. Meus olhos têm que estar fixos em Jesus. Fixo em Jesus. Fixo nele. Nesse dia, nesse mesmo canal, eu ministrei uma palavra acerca em espanhol, né, da passagem. Jesus pega a barca, Jesus dormia na polpa do barco ali, né? E a Bíblia, uma passagem fala, um dos evangelhos, né? Fala em Marcos capítulo 4, fala que Jesus tinha outras barcas e tinha a barca de Jesus. Então, o que eu entendi aqui que Deus trouxe no meu coração, que barca tu tá? Eu disse, eu tô no... Barca é em espanhol, né? O barco, né? Então, que barco tu tá? Eu tô no barco de Jesus. Ah, mas ele tá dormindo, então eu vou dormir com ele. Que Deus falou no meu coração dessa maneira, né? Então, você tá na barca certa? Tô, Antônio. O Senhor Jesus é meu Senhor. Se não, você não tá na barca certa, não tem problema. Se arrependa, se humilhe, busca o Senhor. Senhor Jesus, entra na minha barca aqui, entra no meu barco, diga, entra no meu barco aqui, entra na minha vida. Entra, Senhor. Toma uma direção. Aí outro entendimento que nós trouxemos foi que muitas vezes nós estamos dormindo para aquilo que era para nós estarmos acordados, e muitas vezes nós estamos acordados para aquilo que Deus está dormindo. No sentido não que Deus está dormindo, no sentido que temos que descansar em Deus. Por exemplo, quando o pessoal estava em Getsêmenes ali, Jesus chamou o discípulo para orar comigo, os discípulos dormiram, e Jesus, você não pode orar comigo nenhuma hora? Então, para a oração e para ler a Bíblia, nós temos que estar acordado, irmão. Acordado. Em que sentido? Buscando. Para a tribulação, para a tempestade, para a circunstância, nós temos que estar descansando. Que sentido? Confiando na soberania de Deus. Confiando que o autor, o criador de todo o planeta, do universo, está na nossa vida, está na nossa barca, está na nossa casa. E clamando, só ele está aí. E aí tu pode assim, mas parece que ele está dormindo, então acorda ele aí. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, entra em secreto com teu pai e ora a ele. Mas entenda, nós precisamos entrar na barca correta. Tem muitos barcos andando por aí, né? Muitos barcos para lá e para cá. Mas o barco correto é o do Cordeiro de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então, assim como Ezequias, Deus sondou o que está no coração dele. Assim como esse momento difícil, muitas vezes é o que sai de melhor de nós. Como eu tenho escutado, não procure pensar no que você tinha, nem que você poderia ter. Procure pensar no que você tem hoje. O que você tem? Ah, eu tenho uma Bíblia. Então, coma dela todos os dias. Coma dela! Mas eu não tenho fome, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho nenhum desejo, Antônio. Leia sem desejo. Leia sem vontade. Leia sistematicamente, sem querer. Quantas vezes você já leu e fez coisas sem nem você querer? Coisas erradas? Então faça. E quando você começa a fazer, Deus vai... Ah, mas é a questão que eu vou no meu quarto, Antônio, eu começo a ler a Bíblia, orar, não acontece nada. Quem disse que é para acontecer? Quem disse? A Bíblia fala aquele que espera no Senhor, suas forças se renovarão. Se eu estou esperando em Deus, então minhas forças estão renovadas. Eu creio nisso e ponto final. Não precisa vir um anjo, ter uma revelação, acontecer algo, aquilo outro, não. A minha confiança está nele. Nele. Qual o momento que você mais declara a sua fé? O momento que você vê milagres, sinais? Ou o momento que você não vê nada e você precisa crer? É o momento que você não está vendo nada, mas você precisa crer. No invisível, no Deus invisível. Entende? Tá vendo? Não está acontecendo nada. Não importa, eu creio. Ponto final. Mas aí eu vejo, pelos olhos da fé, ele está no controle, o soberano, todo poderoso. Ele vive, meu Redentor vive. Como Jó estava naquela circunstância,
Ele ainda teve que bater, meu Redentor vive, e é certo que ele vive. Oi, esperamos nele, confiamos. Se declare esse pertencer a ele. Busque intensamente a ele. Aí na sua casa, aí onde você estiver. Talvez sua casa não tenha lá um lugar específico para tu buscar o Senhor. Lá no teu quintal, lá num terreiro, como eu falo. Não é os acrianos que eu falo terreiro, mas é o quintal, tá, irmão? O pessoal vai pensar em entender mal. Então lá no fundo, lá do terreno, lá do lote, busca Deus. Se humilhe para Ele. Ah, mas não vai acontecer nada. Não importa o que aconteça ou o que não aconteça. Importa que ele escreveu e confie nessa promessa. Aqueles que esperam será renovado. E a Bíblia é muito clara e fala. Ele disse aqui nessa mesma passagem que você pode ler. Se você o buscar, ele deixará ser encontrado. Busque, será encontrado. Ele fala assim, aquele que busca eu vou deixar ser achado. O que busca? Busque intensamente o Senhor e encontrará em você sopro de vida. Busque intensamente. Medite nessa passagem, medite nessa Bíblia dia e noite, coma dela, aprenda sobre Deus, se alimente. Não pense no que você não tinha ou que você poderia ter. Pense que você tem. Você tem o quê? Uma Bíblia? Então coma dela. Ah, mas isso é bom demais. Sabe que hoje pela manhã eu entendi que muitas vezes eu estou com uma situação dessa que eu vejo realmente o que está no meu coração. E eu te digo, muitas vezes eu estou reprovado, e muitas coisas eu fui reprovado. Muitas coisas erradas que eu estava fazendo, no sentido de que, não no sentido da intenção, da profundidade que Deus estava pedindo. Sabe? Então busca o Senhor. Ele quer falar com você. Ele quer ministrar a sua vida. Ele quer ser encontrado por você. Ele quer ser encontrado por você. Abre o seu coração, põe em ordem a sua casa, viva intensamente para Ele, viva no secreto para Ele, creia na palavra dEle, na profecia dEle. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e Ele reina. Aleluia, você é um sacerdote de Deus, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tirou das trevas para anunciar a grandeza daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória ao Senhor Jesus. Vou orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão que escuta essa palavra. Deus, ajuda-nos, Pai amado. Cada um de nós, Senhor. Cada um que está ouvindo essa mensagem, que Deus possa colocar e gerar no seu coração fome e sede por Tua palavra, por Tua presença. Eu abençoo em nome de Jesus, meu Deus, que essa pessoa seja cheia do Teu Espírito nesse momento. E toda a cadeia, toda hora do maligno caia por terra em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Que o poder de Cristo entre sobre a sua vida e renove todo o seu ser. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. E que Deus lhe dê graça e fome e sede por Ele. Viva feliz na presença dEle. Sabe? Ele é alegria. Ele está no controle. Chore quando tiver de chorar. E se alegre quando tiver de te alegrar. Na presença dEle, há alegria, há gozo, há paz. Há choro também. Mas o choro dura pouco. Aleluia. Deus abençoe.